Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que está dando o que falar no mundo jurídico. É o concurso para procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, o TCDF. Temos novidades quentinhas sobre ele. A ideia é, assim, entender o que está acontecendo agora, né? E também desvendar um pouco a estrutura desse concurso, que é super competitivo, e o que significa de fato ocupar esse cargo. Certo. Vamos lá, com certeza. E é bom começar, eu acho, falando do peso desse cargo, né? O procurador de contas, ele não é só um aplicador da lei, digamos assim. Ele é um fiscal do interesse público mesmo, na gestão do dinheiro. Garante que os recursos sejam bem usados. O nível do concurso, a dificuldade toda. E, claro, o salário, né? Que passa dos 37 mil iniciais. Tudo isso mostra a responsabilidade envolvida. É uma função de Estado fundamental. E as notícias mais recentes mostram que o funil tá apertando, né? O resultado final da prova oral acabou de sair. Uma etapa que deixa todo mundo, nossa, de cabelo em pé. E tem mais, saiu também o resultado preliminar da avaliação de títulos. Quer dizer, quem chegou até aqui está muito, muito perto mesmo. Ah, e um aviso importante para quem está nessa fase. O prazo para entrar com recurso contra esse resultado provisório dos títulos, ele começou hoje, dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã. E vai até 4 de novembro, às 18 horas. É tudo online, lá no site do Sebrasp, que é quem está organizando tudo. É bom ficar atento para não perder esse prazo, né? Exato. E essas fases, sabe? Prova oral, títulos, elas são muito características de concursos de altíssimo nível, principalmente para a carreira jurídica. A prova oral, por exemplo, ela vai muito além de só checar se você decorou a matéria. Ela testa a sua capacidade de argumentar ali, na hora, sob pressão, testa o raciocínio rápido, a clareza. É quase como se você já estivesse atuando, falando perante o tribunal, sabe? Já os títulos, eles são o reconhecimento formal da trajetória. Tudo que o candidato já construiu, seja na academia, seja na prática. Valoriza o investimento que a pessoa fez nela mesma e a escolha do Sebrasp, né? Isso não é um detalhe qualquer. O Sebrasp é conhecido no Brasil todo pelo rigor. Aquelas provas complexas, o método de correção que penaliza o chute, isso já eleva muito o nível. Seleciona gente que não só sabe o conteúdo, mas que tem estratégia, que aguenta a pressão desse modelo. A banca já diz muito sobre o concurso. Sim, com certeza. E só para situar melhor quem está ouvindo, a gente está falando do cargo de procurador do Ministério Público junto ao TSDF. O edital, lá no início, falava em uma vaga imediata, mas também em formar cadastro de reserva. Isso é importante porque esses órgãos costumam chamar bastante gente do cadastro, né? Exatamente. Ao longo da validade do concurso, é comum chamarem mais aprovados. E o salário inicial, como você mencionou, é de R$ 37.731,80. É realmente um dos maiores do serviço público. Mas para chegar nesse ponto, não é só passar nas provas. Tem os requisitos, né? Que são bem específicos. Precisa, claro, do diploma de Direito, reconhecido pelo MEC. E aí vem um ponto crucial, que sempre gera dúvida. Os 3 anos de atividade jurídica. E o detalhe-chave. Essa contagem é só depois de formado. Não adianta contar estágio, nada da época da faculdade. Tem que ser pós-diploma. O que é fascinante aqui, e eu acho que diz muito sobre quem eles procuram, é a variedade de coisas que contam como atividade jurídica. O edital detalha bastante isso, seguindo as normas gerais. Não é só advocacia, que, aliás, tem até uma regra de participar de pelo menos 5 atos por ano. Entram também cargos públicos que exigem conhecimento jurídico, como analista, delegado, defensor, enfim, várias carreiras. E até ser conciliador judicial com uma carga horária mínima, ou mediador, árbitro, tudo isso pode contar. E tem mais, olha só que interessante. A formação acadêmica também ajuda a comprovar. Uma pós-graduação em Direito, daquelas de 360 horas, já conta como 1 ano. Mestrado vale por 2 e doutorado 3 anos. Essa abertura toda prática, cargo público, mediação, academia, sugere que eles querem um profissional com uma visão bem ampla, sabe? Com diferentes experiências.
não só um especialista bitolado. O controle externo exige isso. Nossa, aqui é onde fica realmente interessante. A gente visualizar a jornada completa. Não é uma prova e pronto, é um processo. Nossa, longo demais, desgastante, uma ultramaratona mesmo, né? Tanto intelectual quanto emocional. O concurso teve várias etapas, todas eliminando gente. Primeiro a objetiva, depois duas discursivas, a P2 e a P3. Aí teve a inscrição definitiva, que é mais burocrática para checar os documentos, depois a famosa prova oral e, por último, agora, os títulos. E isso tudo levou meses, né? A largada foi lá em dezembro de 2024 com a objetiva. As discursivas foram entre março e maio de 2025. O cronograma até mudou um pouco no meio do caminho, que é normal nesses concursos grandes. A inscrição definitiva foi ali por julho, agosto, e a prova oral, que acabou de ter o resultado, foi em setembro de 2025, também depois de um ajuste de data. Ou seja, é quase um ano inteiro só nas provas, fora todo o tempo de estudo antes. Exige um comprometimento absurdo. Exatamente. E cada fase foi pensada para medir uma coisa diferente, para montar o perfil completo do candidato. A prova objetiva, por exemplo, 5 horas de prova. E aquele formato Sebrasp, né? Múltipla escolha para uma parte, certo e errado para outra, testou a amplitude. A quantidade de matéria era gigante. Direito constitucional, administrativo, financeiro, controle externo, processual civil, que é o básico ali para o TCDF. Mas também caiu ambiental, civil, penal, previdenciário, trabalho, tributário, empresarial. Nossa. E até coisa específica do DF. É quase um conhecimento enciclopédico que se exige uma base jurídica muito, muito sólida. Aí vieram as discursivas, P2 e P3. O foco mudou, foi para profundidade, para aplicação. Cada uma teve 3 questões dissertativas e uma peça prática, tipo um parecer, uma representação. Ali, o que conta é saber desenvolver o raciocínio jurídico por escrito, né? Com clareza, com lógica, bem fundamentado. E a peça prática simula o trabalho do dia a dia. Precisa de conhecimento, claro, mas também de técnica, para escrever e analisar o caso concreto. E a prova oral, como a gente já falou, é o teste de fogo. Comunicação, raciocínio sobre pressão, os temas eram os centrais. Controle externo, administrativo, constitucional, empresarial, financeiro, econômico. Não basta saber, tem que saber expor ali na hora, com segurança, responder pergunta, mostrar que domina mesmo. E como ela elimina e classifica, acaba sendo decisiva. Ouvindo você descrever tudo isso, nossa, fica muito claro o nível de dedicação que precisa ter para passar num concurso desses, né? Não é só ser inteligente ou estudar muito. Envolve método, estratégia, controlar a ansiedade, aguentar o tranco das provas longas. É quase uma preparação de atleta de pontas, só que para a mente, né? Para resistência mental. É uma jornada muito, muito árdua mesmo. É uma maratona de preparação, exigindo muito foco e os recursos certos. Para quem está nessa jornada de estudos intensos, falando em preparação, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fica a sugestão para quem busca otimizar essa caminhada tão exigente. Sim, uma boa dica. E retomando aqui a nossa análise do TCDF, se a gente junta tudo isso, sabe? A objetiva ampla, as discursivas aplicadas, a peça prática, a oral, os títulos, a gente percebe que essa estrutura toda não é à toa, não é um exagero. Ela reflete uma busca muito clara por um perfil bem específico de profissional. O objetivo é selecionar alguém que não só saiba muita teoria, mas que consiga usar isso em casos reais, complexos, que saiba argumentar, convencer, tanto escrevendo quanto falando, e que já tenha uma bagagem comprovada pelos títulos. É a busca por um profissional completo, pronto para o batente. E essa busca faz todo sentido quando a gente pensa no que o cargo exige, né? Nas atribuições, o procurador de contas é o fiscal da lei dentro do tribunal. Ele cuida para que as normas sejam cumpridas direitinho, fiscaliza como o dinheiro do DF está sendo usado, contratos, licitações, orçamento,
tudo. Ele participa das sessões do TCDF, dá pareceres, pede investigações, recorre de decisões. É uma função que impacta diretamente na qualidade do gasto público, na moralidade da administração. Então, a dificuldade do concurso está ligada diretamente a essa responsabilidade gigante. Perfeitamente colocado. Então, para resumir onde estamos agora, fim de outubro de 2025. Os candidatos que passaram pela prova oral estão na fase de títulos. Agora tem esse prazo de recurso e depois vem o resultado definitivo dessa etapa. Eles estão ali, na reta final de um processo seletivo pesadíssimo que começou lá atrás com o edital em 2024 e se estendeu por quase um ano só de provas. É a linha de chegada de um esforço enorme. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando os pontos principais, o concurso para procurador do TCDF é, sem dúvida, um processo seletivo de altíssima complexidade. Ele foi desenhado assim de forma estratégica para achar profissionais do direito com um preparo realmente excepcional. A gente acompanhou aqui as últimas etapas, viu a estrutura desafiadora, os requisitos duros e a importância desse cargo no controle das contas públicas. E pensando um pouco mais além, sabe? Concursos desse nível são essenciais para a saúde da nossa administração pública. São um jeito de garantir que cargos tão importantes, de controle, de fiscalização, sejam ocupados por gente comprovadamente competente, selecionada por mérito, de forma impessoal. Isso fortalece as instituições, né? Fortalece a confiança que a sociedade tem na gestão do dinheiro público. E isso levanta uma questão importante. Como é que esses concursos, com toda essa exigência, acabam moldando o perfil da elite do serviço público? E o que eles dizem sobre as competências que são mais valorizadas hoje? Essa é uma ótima pergunta para a gente fechar a nossa conversa. Pensando nessa combinação toda que o concurso do TCDF exige. Conhecimento jurídico profundo, sim, mas também amplo, experiência prática comprovada depois da faculdade, habilidade de argumentar bem, por escrito e falando, e a resistência para aguentar um processo tão longo. O que esse perfil de seleção nos diz sobre as qualidades que o Estado brasileiro hoje considera cruciais para quem vai ter a tarefa de fiscalizar e controlar a gestão pública, cuidando do dinheiro de todos nós? Fica aí a reflexão.